Consegui. Conseguiu? Sim. Ai, perfeito. Então tá. Então, tia, a gente vai fazer algumas perguntas em relação a seu trabalho como empreendedora. E aí, enfim, a gente queria primeiro agradecer, né, por você poder dar essa entrevista pra gente. E assim, a gente quer entender mesmo como que, tipo assim, foi essa transição sua, tipo assim, de decidir trabalhar como empreendedora, por que você se manteve, aí tem, enfim, várias perguntas. Joia, eu vou aparecer na Globo? Ai, tia, se aparecer, eu também vou aparecer, então eu espero que sim. Né? Então, a gente tem que estar mais arrumado, né? Nossa, eu tô com a touca aqui pra lavar o cabelo e não finalizei ainda. Pois é. Ô, tia, então, qual que é o seu nome? Ó, Só pra registrar. Giselmo Oliveira Pereira, E a sua idade? 47 anos. Parece que você é mais nova, tia. Isso todo mundo fala. Fico feliz, né, mãe? Isso é bom. Até no médico, no ortopedista que eu fui, ele, 47, você não tem nenhuma ruga? Aí depois ele olhou de novo. Que isso? Eu tenho um colega que a mãe dele não tem um cabelo branco. Bom, o meu eu tenho que pintar de reto, porque senão não vai ficar muito bonito esse cabelo aqui branco, não, sabe? Aí tem outra pergunta, né? Como você se identifica racialmente? E, Negra, e onde que você mora atualmente? em Belo Horizonte, no bairro Copacabana. Qual que é a sua escolaridade, seu nível de escolaridade? É o terceiro grau, né? Eu tenho terceiro grau completo. E como que você descreveria assim a sua ocupação atualmente? Hoje eu sou confeiteira. E como que você costuma explicar para as pessoas que você é confeiteira? Porque tem gente que pode achar que assim, faz doce. Olha, quando alguém pergunta mais sobre o trabalho, porque quando fala confeiteira, né? Porque antes tinha aquela coisa, a dona que faz bolo, a boleira, né? Mas confeiteira, porque tem a arte de trabalhar com bolos e é claro que se estende, tem doces, tem outras coisas, tem personalizados, mas é um trabalho que tem arte e que é feito muita parte também manual. E a sua principal fonte de renda vem dessa atividade? Sim. E você se identifica mais, então, como um empresário, uma empresária, uma trabalhadora assalariada ou de alguma outra forma, algum outro cargo assim? O que acontece? Quando você fala a palavra empresária, a pessoa enxerga mais como algo muito grande. Não se você fizer doce, que você é uma empresária. Não se você fizer bolo, se o seu trabalho é menor, né? Se a sua empresa é menor, como empresária. Mas, se você for ver, é uma empresária, porque a partir do momento que você trabalha e você tem sua renda através daquele trabalho, que você é autônomo, né? Então, você se torna uma empresária. Então, uma microempresária, né? A palavra empresário eu acho que vem soando como algo muito grande. Então, é um microempreendedor, né? Então, é uma empresária, mesmo que seja um porte menor, mas é uma empresária, né? Você é uma empresária. E se você se identifica com alguma classe social, qual seria? Você fala assim, classe média, classe alta, nesse sentido? Classe média.
Na quitada, como que você costuma chamar essa classe? Classe média. Calma aí. E o que significa para você fazer parte dessa classe? Uma conquista. Por quê? Você conseguir viver do seu trabalho é uma conquista, né? Porque através dos bolos, dos doces, é onde a gente tem nossa renda, e aí a gente compra as outras coisas, né? E também instrui pessoas para poder conseguirem suas rendas através dos doces. Isso é muito importante mesmo. Sim. Quando você fala empreendedor ou empreendedorismo, o que te vem na cabeça? Você fazer um trabalho, não é assalariado, você não tem um horário, né, de carteira sequencial, mas não significa que você não trabalhe aquele horário ou mais. Mas você faz o seu horário, você faz um produto e você vive daquele produto. Então, empreender é você ter um produto, uma sementinha, que você tem que trabalhar essa sementinha para que você venda para as pessoas e você tenha renda através dela. E você se considera, então, uma empreendedora? Sim. Nossa, agora tem muita coisa aqui. Você tá na qual? Eu tô. Na 2, né? Perfil 2 do empreendedor. Isso. Nossa. Se você quiser, eu posso no 3 e na 4. Aham. É porque eu tô tentando entender a última pergunta aqui. Aquele que tem muitos, né? Você se considera um empreendedor? Ela já respondeu, Ela já respondeu. Agora é trajetória profissional. Sim. E como... Você quer falar, Vanilson? Eu falo. O que você queria falar para sua tia? Não, tanto faz. A gente vai conversando. Sim. E agora eu vou seguir a entrevista. Eu sou Vanilson, eu sou das Ciências Sociais, eu sou indígena. Tipo, a gente quase tá no mesmo curso. Mesmo curso, porque na questão que a gente não entrou junto, assim. Só que eu entrei primeiro. Eu já entrei primeiro, meio atrasei do curso, assim. Mas eu sou indígena, sou Vanilson. E eu vou continuar a entrevista com você. E como você começou a trabalhar com empreendedor individual? Olha, eu trabalho com doces e eu sempre falo que, assim, os doces começaram a me puxar, né? Eu sempre fiz ele paralelo. No início, eu revendia para uma pessoa, né? Eu revendia. Eu trabalhava numa fábrica de bolsas e nesse período eu comecei a revender, porque também era perto, porque me daria também uma renda extra. Depois eu comecei a fazer cursinho e continuei revendendo. E passou a ser a minha fonte de renda nesse momento, porque eu passei a pagar o cursinho revendendo doces. Depois eu comecei a fazer também. E comecei também a trabalhar no Ville Carneiro, eu era operadora de telemarketing. Então, eles foram me acompanhando. E fazendo doces, o pessoal começou também a me pedir bolos, né? Então, primeiro você começa a fazer os bolos, porque as pessoas estão pedindo, e depois eu fui me profissionalizar, fazer mais cursos, né? Mas no início foi um pouco assim, com poucas informações, mas arriscando e com aquelas pessoas perto que pediam e pediam um bolo molhado. Então os bolos eram bem encharcados, inclusive a gente tem uma linha que é mais molhada
Porque o pessoal gosta, tinha alguns que falavam até assim, tá, quando pega o bolo, enfia debaixo do chuveiro, da água, eu quero aquele bolo assim escorrendo. Então, a gente foi fazendo um pouco disso que iam pedindo, mas depois a gente vai fazendo cursos para profissionalizar, para entender melhor sobre os bolos e a arte de criar mais, de fazer decorações, que isso hoje continua e sempre está inovando. E depois fiz muitos cursos, muitos testes, muitas coisas foram jogadas fora, muita gente experimentando. Sim, muitas coisas, graças a Deus. Mas hoje, assim, a gente entende uma dinâmica, embora a gente inove, mas a gente já tem um contato maior, a gente já entende mais o processo de decorar, de transformar o bolo. Eu sempre falo, você transforma o bolo em obra de arte, né? Então, hoje, a gente tem uma linha mais simples, mas tem uma linha que trabalha com chantilly, com outros cremes, que tem essa transformação dos bolos. Então, você tem uma trajetória assim, né? São anos. Não comecei inicialmente como sendo a minha principal fonte de renda, mas aos poucos, mesmo depois da faculdade, depois que eu me formei, eu fui trabalhando mais e era de onde vinha a minha renda. Então, continuei, fiz mais cursos e hoje ela é a minha principal fonte de renda. Ô, tia, você formou em quê? Eu formei em decoração e paisagismo, design de ambientes. E hoje as pessoas falam que muito do que eu estudei você transforma, você coloca no equilíbrio das decorações dos bolos também. Então esse que você é como você planeja, né? Você planeja e tipo necessidade sua mesmo, que você planejou ou surgiu como necessidade também. No início surgiu como assim uma segunda renda, porque eu trabalhava na fábrica de bolsas, não dava tempo de você fazer todo o processo de fabricar e de vender. Então você pega com alguém. Depois eu fui para um outro trabalho, fiz um período de cursinho que eu revendia, mas eu estudava o dia todo. Depois eu comecei a trabalhar no período da manhã e fazer faculdade à tarde. E aí eu fazia mais no final de semana, né? E já me programava para a semana. E nesse período, algumas pessoas também começaram a pegar comigo, então passei a revender também. E você fazendo os doces, as pessoas gostando, elas começam a te pedir bolo. Mas inicialmente foi como uma segunda renda, mas uma segunda renda que era muito importante para mim. Depois eu saí desse emprego e ficou só ele como fonte de renda. E aí, então, eu fui me profissionalizar mais, porque era onde as pessoas estavam pedindo, onde buscavam mais, e na parte que eu formei mesmo, na área, eu trabalhei muito pouco, porque eu continuei fazendo bolo e me especializando. Então agora você consegue viver de bolos só de bolos. De bolos e também de cursos hoje, porque de um período para cá, né, de 6, 7 anos, eu comecei a ministrar aula, então são os dois juntos. Mas a principal fonte de renda é a fabricação dos bolos e doces. E você respondeu algumas já as perguntas também. Você já respondeu. Eu Às queria vezes só assim, numa resposta vai um monte de sim. pergunta, né? E o antigo seu trabalho antigo assim que você tava, porque você falou que tem dois empregos, tipo na época assim. Tinha telemarketing, Isso, telemarketing. trabalhava na fábrica de bolsa. Teve mais algum? Olha, teve alguns serviços assim, Bico, né? esporádico, mas desses que foram de carteira assinada, foi na fábrica de bolsas e depois de operadora de telemarketing. Perfeito. E o que te motivou a seguir para esse caminho foi porque você, né, depois que você graduou,
Você viu que era uma coisa que você podia fazer como trabalho em tempo integral ou foi assim, tipo, foi tentando manter os dois e depois foi só Olha, com gosto? o que que acontece? Era uma necessidade e uma procura, porque as pessoas procuravam, então era onde estava surgindo, onde eu tinha a minha fonte de renda. Porque um período lá do Orville, de operadora de telemarketing, depois de um período não deu muito certo. Então eu peguei e saí, mas quando eu saí já tinha bastante procura de doces. E aí, durante um período, e também o que que acontece? Além de fazer, das pessoas procurarem, eu levava para o centro, porque eu já tinha uma certa clientela. Então, eu passei a ir mais no centro, porque aí eu tinha um pouco mais de tempo, porque eu não tinha sido outro trabalho. Me dediquei mais a fazer, atendia pessoas, né? Um público que é próximo ou de outros bairros, mas tinha os clientes do centro também que eu ia e revendia. Então, foram juntos, foram surgindo mais pedidos. Aí eu também procurei ter mais pessoas, ter mais comunicação e os doces estão importantes. E agora, atualmente também você dá aulas, né? Tipo, cursinho, curso online, assim. Tanto online quanto presencial. Tem os dois. Porque depois de um período, eu me especializei também em fazer flores, flores de bicos, algumas técnicas. E aí, tendo a procura, você passa a fazer aulas, né? A dar aulas também, a ensinar para as pessoas o que você sabe fazer e que destaca. Então, as flores é uma parte que destaca, aulas particulares. Então, hoje eu ministro aulas tanto online quanto presencial. E continuo na fabricação dos bolos, né? Também. E de doces. Como é a rotina sua de trabalho no dia a dia? Então, você trabalhar com os doces e com os bolos, normalmente, final de semana tem uma demanda maior, nos finais de semana. Mas, esporadicamente, algum dia de semana também tem alguns pedidos maiores, né? Porque às vezes tem um ou outro durante o início de semana. Normalmente, na segunda-feira, terça, os pedidos são menos ou quase não tem. Mas quando começa de quarta para frente, começa a ter. E quando a pessoa tem um casamento, quando a pessoa tem, né, às vezes tem um casamento no civil, tem algum evento durante a semana, eles já fazem essa reserva com mais antecedência. Tá? Então, e também a gente tem isso, por exemplo, essa semana de feriado. Quando tem semanas que tem feriado, normalmente vende menos. Pode mudar um pouquinho, já teve um período de carnaval que a gente vendeu bem, que o pessoal estava indo para o carnaval, mas todo mundo queria bolo. Mas normalmente, quando tem feriado, você vende menos, né? Então, você se programa de acordo com os pedidos, porque tem pedidos que são feitos com antecedência. Então, quando tem personalizados, tem alguns doces diferenciados, você tem que ter aquela semana mais programada para ir fazendo toda a parte que dá para fazer com antecedência. Tem semana que tem muitas flores, então você consegue fazer com antecedência. Tem os personalizados que você faz antes, e aí você, quando vai chegando de quinta para frente, você já faz a parte de massa, de recheio, de rechear, de prensar, para que na sexta e no sábado você passe a entregar os bolos decorados. Você trabalha sozinha? Ou tem outra alguém que te ajuda assim? Não, hoje quem trabalha mais sou eu, meu marido, Leandro,
e a Karina, que é um ajudante. E quando a gente tem alguns trabalhos específicos de personalização, a Juju também me ajuda. A Juju é minha filha. E você organiza e planeja a atividade? E a metas? Você tem algumas metas? Tipo, esse mês eu quero vender 500 bolos. Isso. Olha, querer a gente sempre quer, mas não é bem assim que ocorre. Você também tem que ir em busca, porque hoje a concorrência é muito grande. Já teve semanas de você não ter que fazer esse esforço muito grande. Mas às vezes começa uma semana que você vê que está muito baixo as vendas. Então você às vezes coloca uma promoção, você coloca um doce à venda, você coloca um outro tipo de bolo. Você tem que começar a se reinventar sempre. Porque tem semanas que é tranquilo, tem bastante pedidos. Agora tem semana que não tem. E mesmo assim você tem muitas coisas para pagar, independente da quantidade de pedidos. Então você tem que começar a pensar em algumas, ou fazer uma promoção, ou fazer um outro bolo, fazer uns doces. De vez em quando eu vou em algumas pessoas no centro, a gente anuncia alguma coisa para que a gente possa ter um movimento maior. Ô, Ti, você, não sei se você tinha falado, o horário de trabalho, você tenta delimitar algum horário assim, específico? Ou você vai se organizando assim com base na sua rotina? Como que é? O que acontece? Como a gente não tem iFood, lojas abertas nesse sentido, a gente vai organizando de acordo com a demanda. Por exemplo, se eu tenho muitas coisas para fazer, eu consigo, né? Eu levanto, na hora que eu levanto, eu já começo a adiantar umas coisas. Depois a gente consegue fazer um período também de almoço e tudo, e depois eu volto. E algumas coisas, dependendo do dia, eu fico trabalhando até tarde da noite. Mas na maioria dos dias eu consigo separar, né? Por exemplo, se essa semana tem personalizados, dependendo da quantidade, às vezes a gente consegue fazer essa parte porque elas, né, aguentam um bom período. Na terça-feira você começa, você fica na terça, fica na quarta, fazendo aquela parte que é das decorações e também que tem que secar. Aí quando chega na quinta, você já está montando, você já está colocando laços, você já está fazendo essa outra parte, tá? Então também com os recheios, com a parte, né, que o Leandro trabalha mais. A partir de quarta-feira começa a fazer os recheios, porque tem bolos que saem na quinta, que saem na sexta. Então a gente começa com essa parte dos recheios e na terça-feira, dependendo também na segunda, faz algumas partes que são de lascas, de chocolate ralado. Uma dúvida, você consegue separar então um tempo para o trabalho e um tempo para você fazer suas coisas pessoais, então? Consigo. E você tem alguma plataforma digital, ferramenta que você acha essencial para o seu trabalho? Olha, as plataformas que a gente mais usa hoje é pelo Instagram e WhatsApp. O Instagram, ele anuncia, ele tem um alcance das pessoas, mas as vendas são fechadas no WhatsApp. E você conseguiu organizar seu dinheiro assim? E tem dinheiros que vai sobrar para você também? Que você vai investir no outro? Você guarda? Guarda, assim. O que acontece? Isso é uma coisa que, embora a gente tenha planilhas, precisa de ser separado, mas na área da confeitaria, na prática, ainda ocorre demais de estar tudo junto, sabe? Então, assim, normalmente é uma conta só para ir tudo, porque ali juntava as contas das vendas dos bolos, mas não separado para pagar conta de casa, para fazer compra de casa. O cartão que faz compras de casa faz compra para a confeitaria é o mesmo. Embora, né, é aconselhado fazer toda essa parte separada, mas na prática não é separada, é tudo junto, a maioria.
E lá em casa ainda é tudo junto, sabe? Então, acaba que todos os pagamentos, assim, de conta, de plano de saúde, de conta d'água, de conta da confeitaria, é feito, né? Coloca numa conta e é feito também tudo misturado. Então, tia, você consegue guardar algum dinheiro para você investir em coisas depois? Olha, essa forma específica de guardar, ela é um pouco mais rara. Mas, por exemplo, por quê? Porque você faz muita compra parcelada no cartão. Então, acaba que muitas vezes você não guarda tanto dinheiro, mas você vai lá, por exemplo, precisa de um maquinário novo, de alguma coisa, passa no cartão e vai pagando. Aham. Então, ou seja, se você tiver conta separada, de repente você tenha isso mais visual. Quando fica tudo junto, você não tem essa visão tão grande. Mas você tem uma visão através das coisas que você compra, que você adquire. Porque senão você não compraria uma roupa, não compraria algo diferente, né? Então, tem um lucro, uma reserva, um valor ali que é de lucro, mas você não consegue enxergar ele tão separadinho porque você acaba fazendo compra de novo. Então você já tem ali, né? Vai pagar as contas que é de bolo, mas vai pagar junto um sapato que você comprou, um dia que você saiu que foi no restaurante, que você fez alguma coisa, você comprou um liquidificador novo, também vai estar no cartão, então acaba ficando junto. E o que você faz agora, tipo, o seu trabalho, você gosta? Por que você gosta do seu trabalho? O que você está fazendo agora, assim, do seu trabalho? Olha, inicialmente eu não era apaixonada em fazer bolo, não. O que eu queria era ganhar dinheiro. É coisa natural. Ó, vou fazer bolo, que o bolo dá dinheiro, alguma coisa. Só que aos poucos você começa a identificar. E hoje, quando alguém me pede um bolo que tem um trabalho diferenciado, que acaba, eu fico feliz, eu me sinto realizada, eu passo isso para as pessoas. Então, assim, você transforma o dia da pessoa. Nós temos também uma tradição em bolos. Os aniversários, o bolo tem diferença, o bolo faz diferença para a gente. Então, hoje, a gente leva encantamento, a gente leva realização. Então, tem alguns bolos que a gente tem que fazer especificamente porque a pessoa pediu aquele tema. Mas tem bolos que a pessoa pede um trabalho diferenciado. E quando você termina, que você olha, você se realiza, você se sente feliz. Ô, Hoje, tia, então você acha que é mais gratificante esse trabalho que você faz? Ou, tipo assim, também, né? Pode ser também. Das pessoas mesmo, né, falarem esse trabalho para você, da satisfação é da conjunto. felicidade. Isso é conjunto. Por quê? Porque para você realizar a pessoa, você também tem que se realizar. E hoje é uma coisa que eu vejo assim. Porque se você leva um bolo para uma pessoa, nossa, por mais que a pessoa goste, tudo, não, mas eu detesto fazer bolo, eu faço, mas eu não gosto, eu acho que não há uma conexão. Então, Verdade. hoje eu vejo que são das duas formas. Por quê? Eu já tive clientes que falaram assim, Ju, eu percebi o carinho, a dedicação que você teve, sabe? Eu já até recebi, é raro, mas eu já recebi 2 vezes a mais de cliente de tão feliz que ficou com o bolo. Teve uma cliente que me pagou R$ 200 a mais pelo bolo que eu fiz para ela. É raro, mas ela falou: olha, eu vi a sua dedicação, o seu carinho, e a gente sente isso. Então, esse é tipo uma troca para você, tanto o que você recebeu, a felicidade da pessoa, tipo um amor que você recebeu. Tipo, isso é um gratificante para você, né? Que a pessoa sente do bolo que você faz e tipo uma transmissão de energia boa mesmo que você tem
tanto com o cliente, tanto com... Sabe, eu falo assim, quando a pessoa está cantando, não fala que tem diferença quando a pessoa canta ou quando passa aquela energia, aquele amor através da música. Fala que você canta com a alma, Sim. que a pessoa sente, e ali toca as pessoas, e o bolo também toca, sabe? Então, eu tenho que o bolo também faz isso. E o que é mais difícil, assim, no seu trabalho? O que é mais difícil e desgastante, assim? Olha, nós estamos lidando com pessoas, né? Então, assim, essa parte de preços, porque na nossa área, como muitas áreas, tem pessoas que sabem que trabalhar é uma arte e você precisa de viver, você não pode trocar 6 por meia dúzia. Só que, devido à concorrência, a muitas coisas, as pessoas vão fazendo uma troca muito injusta. Então, essa parte é desgastante, né? Outra coisa que é desgastante é relacionar com as pessoas, porque, assim, as pessoas chegam até você para fazer um pedido ou mesmo procurando um curso. Uhum. Olha, eu quero fazer um pedido. Só que aí passa um pouco, eu vou fazer essa entrada. Eu quero isso. E não te dá resposta. Não conclui. Fica no meio do caminho. Então, isso é desgastante. Porque se a pessoa fala para você, olha, eu gostaria de fazer, mas não vai ser possível, eu te agradeço. Ok. Mas as Então, você não pessoas... fica na esperança de achar que a pessoa vai te pedir. Não desenrola, não te dá resposta. Tem pessoas que falam assim, eu quero fazer o curso, me manda a chave do Pix. Você manda, a pessoa não te dá mais resposta. Tem que A ter pessoa te pergunta um monte de coisa, depois fala. A gente fala que tem uma frasezinha. Vou falar com meu marido e nunca mais vem. Aí, então tem essas coisas que são desgastantes, com esses valores, às vezes, muito pequenos, das pessoas, assim, não te dá um retorno. Não te dá um retorno, assim, não significa que sempre vai ser, que vai fechar, mas uma forma educada. São pessoas assim, eu falo muito com os alunos, vocês já pensaram? Que às vezes tem 5 pessoas que falam com você que quer o bolo. Então, no final de semana, você sabe que tem 5 bolos. Só que a pessoa não te fez a entrada, fala que vai fazer amanhã, fala que vai fazer depois. Fala, espera só um minutinho, que eu só estou terminando aqui e já vou fazer. E não faz. Aí espera só um pouquinho. Que está olhando, está fazendo 300.000 pesquisas. E muitas vezes, por pequenas diferenças, faz com o outro. Não é que isso não seja o direito das pessoas, mas o que acontece é que isso vai tornando algo assim que desgasta. Porque você, ao mesmo tempo que você tem 5, 10 pedidos, você não tem nenhum. Porque você não pode dar continuidade, você não pode realmente ou separar aquele tempo, ou ir em busca de novos clientes, ou fazer uma outra estratégia, né? Porque com aqueles 10 pedidos, vamos colocar que é uma parte que você consiga fazer sozinha. Você tem que sair para comprar material, né? Tem todos esses detalhes. Então, é uma parte, isso é desgastante. E agora é outra pergunta. E qual é mais bom para você? O seu novo emprego, o que você tá fazendo agora, que você tem mais tempo, tipo, livre, você se assim. considera mais livre ou menos Isso. sobrecarregado. Isso. E se é bom trabalhando com carteira assinada, se você tem tempo livre com carteira assinada também. Tipo, essa pergunta. Eu vejo que todos dois têm a parte que é boa e tem a parte que não é tão boa. Por quê? Se você trabalha com a carteira assinada, e ainda mais se você for uma pessoa concursada, se você tiver um salário bacana, então você sabe o que você vai receber,
você também se programa, porque você tem um período de férias. Tem pessoas também que trabalham de segunda a sexta, conseguem se organizar, sabe? Então você tem uma segurança certa do que você vai receber, tá? O outro lado é que você tem essas limitações, tem o tempo, tem hora que para sair de casa, até chegar ao trabalho, você precisa de um tempo muito grande. Tem pessoas que trabalham às 8 horas e fica mais 3 horas fora, né? Então, e no final do mês ainda recebe um salário que é pouco, né? Agora, você como empreendedor, você consegue trabalhar esses horários, ter mais tempo livre, mas também você não tem segurança do que você vai receber. É muito incerto. Como tem finais de semana, né? Porque aqui eu ainda estou falando, juntando os finais de semana para ser um mês. Mas tem muitas contas, né? Você tem que se programar na semana. Você tem ali umas vendas bacanas, mas tem semana que você não tem. Você nunca sabe exatamente o que você vai receber. E muitas vezes o que a gente recebe não supre, né? Os gastos da semana. Tem essa parte também. Tem uma parte que, às vezes, as pessoas, eu acho que isso nos dois, né? Acha que você vive trabalhando porque você tem que postar muito. Então, acha que aquilo ali já é venda, já é tudo. Nossa, nem vou fazer o pedido porque ela tem muitas vendas. Nada, às vezes é coisa que passou há tempos, há meses, e você está postando ali para estimular, para lembrar. A pessoa acha que você está nadando no dinheiro, vendendo até, e você correndo, tentando vender. Acontece isso também. Então, é algo certo, tá? Não é algo certo. Aos poucos você vai conquistando, mas é algo certo. Mas também, do serviço que eu tinha para o que eu tenho hoje eu recebo melhor. Mas não é toda semana, todo mês, não. Mas, assim, por exemplo, você com aula. Eu não tenho aula toda semana. Se eu tivesse uma aula certa, né, a aula que eu faço de culinária, que é mais direta, que é um valor específico do dia, nossa, maravilha. Só que não tem direto. Mas, por exemplo, o que você recebe em um dia de aula, em 2 dias de aula, dependendo da aula, é o que a pessoa trabalha o mês todo para receber. Só que, ao mesmo tempo, você precisa de saber ensinar, de saber a técnica, de olhar, ver onde a pessoa está com aquele erro, por quê? Ela pode sair dali com evolução grande e de conseguir uma profissão, né? Mas até no momento, eu continuo sendo autônoma. Agora, se eu tivesse um trabalho fixo, que fosse me pagar bem, isso aí também eu poderia pensar. Ô tia, então os seus principais desafios como empreendedora individual são essas questões de lidar com o cliente, ele não fechar o pedido, a incerteza em relação ao salário. Tem mais alguma coisa? As vendas, porque você tem que estimular a vender todos os dias, e não é uma venda, às vezes, que é todos os dias, então, essa parte de vendas, de procurar vender, de fechar pedidos. E assim, o Instagram, você tinha falado, ele parece que foi muito importante para essa parte assim de chegar nas pessoas, para as pessoas saberem, né? Você teve algum tipo de dificuldade para mexer no Instagram para conseguir chegar onde você está agora? Olha, na verdade, até hoje, a gente tem uma certa dificuldade no sentido que você precisa de aparecer muito para que as pessoas engajem. Porque ter número de seguidores não significa que eles estão engajados, que eles te seguem, que eles compram. Então, tem pessoas que têm um certo número, mas um pouco que ela aparece, alguma coisa, aquilo ali gera vendas. E, por exemplo, muitos, né, estão ali, postam, e isso não gera em vendas. Então, você precisa de estratégias, precisa de postagem constante,
precisa de divulgação. O Instagram ajudou muito o alcance de pessoas, né? Mas mesmo assim você tem que ter essa parte constante, de ficar fazendo constante. Você ajuda financeiramente outras pessoas da sua família? Aí ajudando, sim, quando a gente sabe que precisa também, né? Às vezes quando tem alguma campanha, alguma coisa, a gente procura ajudar sempre. De uma forma, um pouco daqui, um dali. Inclusive, eu fiz, né? Até peguei um dos meus cursos, porque eu fui lá no projeto que são 2 pães, um pingado, que leva pães para as pessoas de rua, café da manhã, e um café da manhã super caprichoso, bem limpinho, organizado. Então, eu coloquei o curso, a venda, e essas vendas que eu tive, gostaria até de ter tido mais, vai ser revertido para ajudar, né? Mas só que também é uma ajuda que precisa todo mês, né? Constante. Mas eu fico feliz que, mesmo que pouco, eu consegui alguma renda através do meu curso para poder passar para o pessoal o dinheiro para poder estar comprando as coisas que precisam para continuar o projeto. E quais que são os maiores benefícios dessa forma sua de trabalho? Os maiores benefícios é você ter horários que você consegue se programar, você consegue sair, você consegue ter final de semana. Mas isso é depois que você se organiza, porque tem muitas confeiteiras que trabalham de domingo a domingo. Você já enfrentou dificuldades financeiras? Com certeza. Todo mundo. O cartão está chegando com aquele valor altíssimo e você não tem. Tipo, instabilidade também por causa dessas escolhas que você tem. Oi? As causas. Não sei como é que eu posso falar. As Então, causas. assim, por conta de você ser uma empreendedora, você já teve algum tipo de dificuldade financeira por ser empreendedora? Sim, com certeza. Todos nós temos assim. Por quê? Você vai ter contas que são fixas, você precisa de alimentar. E tudo isso vai vir das suas vendas. E muitas vezes as vendas não têm um alcance que dá para pagar tudo isso, né? Então, você passa dificuldade, sim. Fez uma compra, principalmente. Você vai juntar dinheiro e fazer uma compra? Dependendo, você paga, mas dependendo, você vai dividir, você vai acumular coisas no cartão e vai chegar momento que tem coisas para comprar, tem um monte de coisa para pagar e você vai ter que ir limitando os pagamentos e as compras. Tia, algumas vezes você precisou de recorrer a empréstimos ou ajuda de alguém para conseguir manter as suas despesas? Já pegamos empréstimo, já pegamos também no sentido, aí também é outra coisa. A gente começou a construir e quando você vai construir precisa de empréstimo. Quando você vai fazer alguma compra de material, você gera um outro gasto, né? E esse boleto, essas compras parceladas, precisa de pagar. A gente já pegou empréstimo para poder pagar. E você sente que a sua profissão é valorizada pela sociedade? Está em busca. Algumas pessoas, sim, valorizam, mas ainda tem um nível bastante aí de conscientização que precisa de ser feito. E você acha que faz alguém dar certo ou errado? O que você acha que faz alguém dar certo ou errado quando tenta empreender ou trabalhar por conta própria? Olha, isso é qualquer área. Mas o que a gente precisa? De aprender as técnicas, a gente precisa de ter as informações para que a gente possa ter sucesso. Precisa Então, sempre estar aprendendo.
Precisa de constantemente, porque muitas vezes as pessoas, eu comecei a fazer, alguém gostou, eu continuo. Só que para continuar, a gente precisa de profissionalizar, de aprender. A gente pode até começar a fazer porque alguém gostou, fiz. Mesma coisa, fiz um estrogonofe que todo mundo adorou. Então você faz um estrogonofe, você faz ali uma reunião de família. Mas quando você começa a vender, você precisa de aprender mais, aprender outros pontos, aprender outras combinações para que isso vire uma fonte de renda, né? Então, muitas vezes começa de forma, talvez, mais aleatória, mas hoje eu conheço muitas pessoas que começam a fazer para vender, depois que faz o curso, e aprende mesmo mais parte técnica e de fazer bem feito. Alguns já vão arriscando mesmo. Mas normalmente é porque alguém provou, alguém comeu alguma coisa e gostou, e a partir dali você busca mais informações, mas o que faz dar certo? É você procurar aprender, é você anunciar, é você ter boas fotos e você não desistir, porque nem tudo que a gente faz vende ou vende de primeira ou sempre vende. Mas na hora que junta tem uma venda satisfatória. Ô tia, você já buscou algum apoio do governo, tipo lei, crédito de formalização, crédito? Não, eu tenho MEI. MEI eu tenho. Então, Você. pode falar. Existe alguma política pública voltada para quem trabalha com empreendedor individual que você conhece, assim? Alguma política pública? Isso, política pública voltada para o empreendedor, assim, microempreendedor, como você falou, que você considera como microempreendedor, porque ser empreendedor quando a gente já tem, tipo, estabilidade bom, financeira bom também. Acho que eu entendo. Não, na verdade, a gente fala micro por ser menor, mas de forma geral é empreendedor, né? Empreendedor. Seja grande, seja pequeno, seja médio, são empreendedores. Só que tem uns maiores, uns menores, né? Agora, empreender é você vender, você fabricar algo e vender. Então, a partir daí você já é um empreendedor. Fabricar ou, através de alguma forma, buscar algo e vender algo e viver daquilo. Política, eu não sei, assim, na forma política, mas se você observar, tem o Sebrae, aí eu já não sei como que entra, porque tem apoio do governo em algumas coisas. O MEI, por exemplo, foi uma forma da gente se formalizar, porque quem paga o MEI tem direito, se você, né, precisar de algum auxílio doença, através do MEI você consegue. Você consegue fazer uma nota fiscal através do MEI. Então, não sei se a palavra seria políticas públicas, mas são processos, são meios que ajudam quem é empreendedor. Ô tia, e aqui, então, que tipo de apoio que você gostaria de receber por parte do setor público? Você gostaria que tivesse, sei lá, algum tipo de, sei lá, incentivo específico para a área da confeitaria? Sei lá, tipo, por exemplo, eles podiam dar algum desconto, não sei. Porque Tipo, essas são questões para o benefício setor também. público que. Aqui está falando que a chamada vai encerrar em 9 minutos. É porque ele só dura 1 hora. Pois é, mas eu falei que era menos de 1 hora. Você falou que era 1 hora? Não, então, mas é porque as coisas já estavam abertas. Então, e eu vou ter que pôr meu celular para carregar, que senão não vai dar para continuar falando. Espera aí que eu vou ter que procurar um Vocês outro acham lugar. melhor eu abrir um novo link e depois todo Espera mundo aí, entra? deixa eu terminar esse aqui. Olha, o que o governo... eu acredito que tem algumas coisas e muitas vezes a gente não é informado. Mas uma parte também é a gente procurar fazer entender. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas têm e quando fala que é de graça não vai, não frequenta, não quer fazer o curso, né? Tem que ter continuidade. E tem os outros. Peraí, deixa eu pôr aqui um negócio aqui no chão.
E aí dá para me sentar ali, que tá muito frio. Então, assim, tem talvez apoiar mais, porque tem algumas pessoas que têm essa iniciativa, mas, por exemplo, tem algumas ações, alguns cursos que eu faço gratuito, ensino, mas eu não tenho como fazer tudo gratuito, porque isso é a minha fonte de renda, né? Então não tem como você viver fazendo as coisas todas gratuitas. Você vai viver do quê? Então, muitas vezes tivesse algumas ações específicas de quem ensina, porque você poderia ensinar, ter o seu, né, com o apoio do governo, você receber alguma política, receber algo para você ensinar algumas pessoas também. Isso, né, nessa forma. Eu sei que tem alguns programas de profissionalização, que é de FIENG, SENAI, SESC, algumas coisas, mas eu não sei aprofundar, não. Mas nesse apoio assim, para as pessoas, para que a gente pudesse, né, olha, as pessoas, né, que têm ou que de alguma forma comprove, porque precisa de especializar, precisa ter melhor qualificação no mercado, mas precisa de uma aula específica com você. Então, tivesse alguma forma que eu fosse cadastrar e conseguir receber por isso. Porque eu estaria, com o apoio do governo, ensinando umas pessoas, porque hoje as pessoas, a maioria que vão até a mim, elas vão me pagar e eu vou ensinar. Então, alguma coisa nesse sentido, porque o MEI ele já ajuda muito, ajuda você a ter uma nota fiscal, a você ter, né, algumas coisas assim. Então, na sua visão, o que podia mudar entre o poder público e os empreendedores individuais? Maior comunicação? A gente precisa de uma comunicação melhor. A gente também precisa de entender, saber o que tem disponível, porque muitas vezes tem coisas disponíveis que a gente não sabe. E quando tem disponível, saber os caminhos certos, porque às vezes você fala, o governo paga, mas paga como? Onde que eu tenho que ir? Através de quê? Entendeu? Para você, ou então você teria um cadastro, porque você dá aula, né? Você tem um espaço, olha, você tem um espaço, se você der aula para X pessoas e tal, né? Você vai receber X, porque isso também incentiva a pessoa a profissionalizar. Ou então, mesmo que o governo não pagasse tudo para, né, fizesse para gente, ou para aquelas pessoas que estão indo, né? Porque tem pessoas e pessoas, pessoas que realmente. Eu já recebi alunos que ganham um salário mínimo, que ficou juntando dinheiro para ir lá para poder fazer o curso. E tem pessoas não, que conseguem pagar tranquilamente. E você pretende continuar nesse caminho nos próximos anos, né? Tipo, você já tá. Tipo, você já seguiu esse caminho mesmo. Você já Não, seguiu. e isso é uma coisa que eu observo com os alunos. Tem algumas pessoas que falam: olha, eu estou buscando aqui, eu gosto, mas eu não sei se é o caminho que eu vou seguir, porque eu também preciso de renda. Então, quando a gente fica com os dois, muitas vezes é porque ainda não tem uma renda suficiente, ou porque ainda nem tem renda, ou que você ainda está confuso, você quer um caminho, você quer seguir. Olha, eu saí, eu gosto da confeitaria, mas eu tenho que saber se com isso eu vou ter renda. Então, hoje, eu não me vejo fazendo outras coisas, não que eu não possa fazer, né? E é muito bom quando a gente fala, eu sei o caminho que eu quero seguir, né? Isso é muito bom. Faltam só mais duas Essa tá. perguntinhas. Ou você quer finalizar, ou a gente pode dividir essas duas perguntas. A gente pode dividir. É porque falta 2, 3 minutinhos para acabar a reunião. Vai lá. Que conselho que você daria, tia, para quem está começando a ser empreendedor individual agora?
Olha, estude, não pare de estudar. Pegue o trabalho que você estudou e pratique. Porque a pessoa só vai se tornar bom no que ela pratica. Ninguém é especialista de nada que não pratica. Uhum. E fazer com amor. Se o primeiro não ficou bem feito, o segundo, não desista. Faça novamente. E você é lógico, se você fizer aí, trabalhei 6 meses, 1 ano, não consegui sentir amor, procurou outra coisa. Mas se você consegue, você vai ver que a gente vai evoluindo. Tudo que eu sei hoje, e eu ainda quero aprender muito mais, eu não aprendi do dia para a noite. É uma busca constante e eu continuo treinando, né? Então, continue, dedique, faça com amor, porque é um caminho muito gostoso, é algo que a gente leva para as mesas, para a família e leva para a gente também. E se você pudesse voltar do tempo, assim, teria feito alguma diferença? Diferente, assim? Algumas coisas, alguns momentos, porque talvez por falta de conhecimento, por falta de estudo também, eu fiz um bocado de coisinha assim, um pouco. É lógico que a gente já vai criando uma formalidade ali, mas eu teria ainda feito outros cursos e ainda teria feito de forma ainda mais profissional, porque a gente começa muito dentro de casa, muito simples, não significa que é mal feito, mas eu já começaria, como muitos hoje, de forma bem profissional, já colocando o que é meu trabalho, porque essa passagem de ser algo mais simples que você faz em casa para ser profissional também exige uma dinâmica e um tempo. E Acabou. muita dedicação, né? E amor. Ô, Tia, então acabou a entrevista. Aí, ó, quase na linha.